Eu queria pegar esse comentário da Yara, quando ela fala assim, ó, os americanos não estão nem aí para nada. Mas até recentemente os Estados Unidos tentavam manter a aparência de um império benigno, né? Como é que você vê essa fase do imperialismo em que não há mais nenhuma preocupação com as aparências, Paulo? Importante a sua observação. De fato, o véu caiu. Os americanos, já o governo Biden, explicitaram o imperialismo americano de maneira mais clara. E o Trump tem uma grande vantagem para nós, na minha opinião. Ele não acredita na hipocrisia. E ele afirma o poder do império sem disfarces. Coisa que os democratas tentam esconder um pouco, disfarçar, ou tentavam no passado. O Trump não, o Trump assume plenamente. Para ele, entretanto, para nós é uma vantagem, mas para ele, entretanto, pode ser uma fraqueza. Porque se ele explicita muito as suas intenções imperiais, ele aumenta as resistências. Ele leva os outros parceiros, os alvos, melhor dizendo, a se organizarem para resistir. O Panamá deve estar se organizando para isso, né? Imagina. Com o poder que tem, que não é muito, mas deve estar se Panamá, Canadá, México, Alemanha, França, né? Todo mundo, na verdade. Ele está tirando para tudo quanto é lado. E com uma franqueza, que é ao mesmo tempo uma fraqueza, sabe? Eu me lembro, quando eu vejo o Trump, assim, abandonando qualquer hipocrisia anglo-saxã, anglo-americana, eu me lembro da Alemanha, Léo. A Alemanha da Primeira Guerra e da Segunda. Os alemães sempre tiveram horror à hipocrisia anglo-saxã. Eram muito mais francos, muito mais abertos. O Trump é de família alemã, talvez isso explique também, né? Eu nem sabia, talvez explique. Porque a origem da família dele é da Alemanha. Se vulnerabilizou a Alemanha no confronto com a Inglaterra, porque explicitou demais o seu caráter imperial, enquanto os ingleses mantinham uma hipocrisia que era para eles uma segunda natureza, sabe? De tão arraigada. Os americanos, de certa maneira, importaram essa hipocrisia inglesa, tem muitas afinidades, como se sabe, com a Inglaterra, mas agora estão jogando isso pela janela e, bom, né? Bom para que tem muito brasileiro iludido, achando que os americanos são isso, os americanos são aquilo. Na verdade, os americanos são uma nação imperial, ainda a nação imperial mais forte do mundo por causa do seu poder militar. Exatamente. Obrigado aqui ao Carlos Chinook dizendo, análise com excepcional qualidade. Obrigado, 247. Paulo, você acha que o presidente Lula e o Brasil serão alvos do império de uma maneira mais ostensiva? Difícil saber, porque o Trump terá muitas atividades, né? Muitos objetivos, mas eles podem criar problema para nós. Os americanos têm poder para criar problema grave para qualquer país, né? Até para a China, por exemplo, né? Os chineses, se pudessem, teriam, olha, eu te digo isso conhecendo os chineses, de anos e anos de interação com eles, né? Os chineses, se pudessem, fariam um acerto com os americanos, estariam dispostos a fazer um acerto com os americanos, que não quiseram e não querem mais ainda agora, tudo indica. Olha, se eu te dizer uma coisa, se o Trump propusesse à China um G2, um grupo de 2, eu tenho certeza que a China receberia bem, ainda que com certa desconfiança, porque depois de tudo que aconteceu, os americanos perderam qualquer credibilidade junto aos chineses, junto aos russos, né? Mas quando eu morava em Washington, tinha relações próximas com a China, nos BRICS, dentro do FMI, eu sentia claramente que a China, se pudesse, se desgarrava dos BRICS e fazia uma aliança estratégica pesada com outro país grande no mundo. Vamos dividir o mundo, né? Vamos dividir o mundo. E aí a gente voltaria aos tempos ali, vamos dizer assim, de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, aquelas coisas, né? Como no passado. O risco para nós, Léo, seria uma divisão do mundo, ou de grande parte do mundo, em zonas de influência, reconhecidas pelas 3 maiores potências militares, reconhecidas pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela China. Digamos, vou desenhar aqui um cenário de terror. Os americanos concordam com a Rússia em encerrar a guerra e a absorção de 20-25% da Ucrânia pela Rússia. Os americanos concordam em dar carta branca à China, não digo em Taiwan, mas digamos, na sua região, e arrefecer a pressão tecnológica e econômica. E os americanos ganham dos russos, dos chineses, carta branca aqui, na América, no hemisfério ocidental. O que seria isso? Carta branca para derrubar Cuba, carta branca para abalar o México, para abalar a Nicarágua, para abalar o Panamá, para abalar a Venezuela, entende? Para eventualmente, com a tolerância russa-chinesa, atacar ou tentar absorver a Groenlândia, entende? Então esse é o cenário de terror, que menos interessaria a nós, né? Nós precisamos, aliás, que as divergências entre as 3 grandes potências militares continuem.